Vamos agora para a segunda pergunta, valendo 30 pontos. Qual desses apóstolos de Jesus era casado? A primeira opção diz que o apóstolo de Jesus, que a Bíblia diz ser casado, era Pedro. A segunda resposta, que diz que o apóstolo casado era João. A terceira resposta diz que era Tiago, quem tinha uma esposa. E a quarta resposta diz que o apóstolo casado era Judas. Parece que a coisa começou a ficar um pouco mais complicada, hein? Então vamos lá, valendo! A resposta certa é Pedro. A Bíblia não fala exatamente sobre a esposa de Pedro, mas sim que ele tinha uma sogra. Vamos ver o que está escrito em Mateus capítulo 8. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. Agora vamos para a última pergunta desta segunda fase, valendo ainda 30 pontos. Qual é o único livro da Bíblia que diz que você é feliz ao lê-lo? A primeira opção diz que é o livro de Salmos. A segunda opção diz que é o Evangelho de Mateus. A terceira opção diz que o livro que você se torna feliz ao lê-lo é o livro de Provérbios. E a quarta opção diz que o livro que você deve ficar feliz quando lê é o de Apocalipse. Eu vou te dar 10 segundos para pensar, hein? Valendo! E a resposta certa é Apocalipse. Vamos ler o que está escrito no versículo 3 do primeiro capítulo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Agora vamos para as perguntas que valem 50 pontos. Olha, eu confesso que muita gente que conhece a palavra de Deus vai ter dificuldade para responder essas, hein? Vamos lá. A primeira pergunta é: quem pregou o sermão mais longo descrito na Bíblia? A primeira opção diz que foi o apóstolo Pedro, quem falou por mais tempo em um sermão. A segunda opção diz que foi Jesus, aquele que fez a pregação mais longa contada na Bíblia. A terceira resposta diz que foi o apóstolo Paulo. E a quarta resposta diz que foi o profeta Isaías. Tempo na tela, vamos lá. A resposta certa é a número 3, o apóstolo Paulo. Vamos ver o que está escrito em Atos capítulo 20. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Uma curiosidade nessa história é que a pregação de Paulo foi tão longa que um rapaz que estava ouvindo a mensagem sentado numa janela, ele ficou com sono, caiu do terceiro andar e morreu no meio da ministração. Paulo então parou o que ele estava fazendo, desceu até o lugar onde aquele jovem estava e o ressuscitou. Depois ele voltou a pregar. Olha o quanto ele estava cheio do Espírito Santo, hein? E a próxima pergunta, valendo 50 pontos, é essa. Quantos anos Noé tinha quando terminou a construção da arca? A primeira opção diz que ele tinha 300 anos. A segunda opção afirma que Noé tinha 600 anos quando terminou a construção. A terceira opção diz que Noé tinha 750 anos. E a quarta opção diz que ele tinha 450 anos de idade quando entregou a arca pronta para Deus. Vamos ao tempo. A resposta certa é 600 anos de idade. Vamos ler o que está escrito em Gênesis capítulo 6. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra.
E agora, a última pergunta valendo 50 pontos. Vamos ver se você acerta, hein? Quantos carros o faraó usou para perseguir o povo de Israel durante o fim da escravidão no Egito? A primeira resposta diz que foram 600 carros. A segunda resposta diz que Faraó usou 400 carros. A terceira resposta afirma que os israelitas foram perseguidos por 500 carros. E a quarta resposta diz que foram 300 carros usados durante a perseguição aos hebreus. Vamos ao tempo. E a resposta certa é 600 carros. De acordo com a Bíblia, Faraó não queria perder os seus escravos de jeito nenhum e por isso, além do seu numeroso exército, colocou 600 carros para perseguir o povo de Deus até o Mar Vermelho. É muito carro, gente. Então eu vou ler para você o que está escrito em Êxodo capítulo 14. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no seu comando. E agora vamos